Boa noite, graça e paz a todos vocês que fazem parte desse grupo maravilhoso, esse grupo de oração. Aqui quem fala é o pastor Christian. Fui convidado pela irmã Helenice para estar aqui com vocês, compartilhando uma palavra nesta noite a todos vocês que estarão entrando em contato com essa gravação. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez poder compartilhar a palavra de Deus. E espero e creio em meu coração que todos que tiverem a oportunidade de ouvir este áudio possam ser ricamente abençoados pela palavra de Deus. Afinal de contas, está escrito que a minha palavra não voltará vazia, antes ela cumprirá o propósito pelo qual o Senhor a enviou. Amém, amados? Então, uma satisfação muito grande poder estar aqui novamente com vocês para compartilhar uma palavra diretamente do coração de Deus. Eu gostaria de ler um versículo no livro de Eclesiastes, capítulo de número 1, versículo de número 7. Eclesiastes, capítulo de número 1, versículo de número 7. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os ribeiros correm, para ali tornam a ir. Eu vou repetir. Todos os ribeiros correm para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os ribeiros correm, para ali tornam a ir. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças pelo privilégio de mais uma vez poder compartilhar a tua palavra. E mais uma vez eu quero dizer, Pai, que sem ti eu nada posso. Por isso eu te peço, me capacita, me instrui, põe as tuas palavras de vida nos meus lábios e usa-me, Pai, tão somente como um vaso de barro, como um instrumento para compartilhar, Pai, a tua palavra a este amado grupo que nos ouve nesta noite. Em nome de Jesus, usa-nos, Pai, para o louvor da tua glória. Abençoa cada um aqui deste grupo, segundo a sua necessidade, segundo aquilo que precisam, Pai, ouvir. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados e amadas deste grupo, Deus colocou um tema no meu coração para estar compartilhando com vocês. E o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é Geração Miojo. Eu vou repetir o tema da mensagem. Geração Miojo. Deus tem colocado no meu coração, amados, que nós estamos vivendo um tempo de uma geração onde tudo é instantâneo. É a geração da marmita, é a geração da comida pronta, é a geração da comida rápida, do fast food. É esse o tempo que nós vivemos, um tempo onde tudo acontece muito rápido, onde tudo é online. Agora temos até o recurso de acelerar os vídeos e acelerar as mensagens aqui mesmo no WhatsApp. Você pode acelerar uma mensagem. No entanto, eu queria lembrar a todos que vão entrar em contato com essa gravação que o nosso Deus é um Deus de processos, é um Deus que trabalha artesanalmente, é um Deus que precisa de tempo para poder dar forma aos vasos de barro que Ele mesmo tem moldado para o louvor da sua glória. O texto que nós lemos, amados, é um texto que, quando eu me converti, no ano de 1996, esse texto foi um dos textos que foram utilizados no meu processo de conversão. Eu era de família muito católica, desde criança, uma família que não participava de todas as missas, de todas as programações na Igreja Católica, e uma família muito presencial em todos os eventos e programações da igreja. No entanto, o conhecimento que nós tínhamos de Jesus, o conhecimento que tínhamos de Deus, como disse Jó,
Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, o conhecimento que tínhamos de Deus era um conhecimento um pouco que superficial. Nós tínhamos um Deus um pouco distante. Ao olhar muitas vezes numa missa para aquele Jesus crucificado, passava para nós uma ideia de um Deus morto, de um Deus que não poderia fazer nada por nós. E depois que me converti, eu comecei a conhecer um Deus que é vivo, que ressuscitou ao terceiro dia, que não é mais um bebê da manjedoura, não é mais um Jesus ensanguentado, preso numa cruz, sem poder fazer nada pelo seu povo. Muito pelo contrário, o Jesus que eu conheço agora, os seus olhos são como chama, os seus pés são como latão reluzente e a sua voz é como uma voz de muitas águas. Ele é um Deus todo-poderoso que venceu a morte, que triunfou sobre as trevas e que vive e reina para todo sempre. E por isso é perfeitamente capaz de responder às nossas orações, de interagir conosco e de nos dar vitória em todas as nossas guerras, causas e circunstâncias. E então, amados, eu tive a oportunidade de conhecer esse Jesus vivo, capaz de responder às nossas orações. E eu me lembro que durante o meu processo de conversão, o meu pai na fé, que hoje é meu sogro, seu Moacir Muniz, juntamente com a minha esposa, Patrícia Muniz, que na época era minha namorada, também minha mãe na fé, eles que me ajudaram nos primeiros passos da fé. Eu me lembro que um dos textos que foi utilizado no meu processo de conversão foi esse texto de Eclesiastes 1:7, que fala sobre o ciclo da água. Esse texto está falando que todos os rios ou todos os ribeiros vão para o mar. E contudo, o mar nunca fica cheio. Por que o mar nunca se enche? Né? Você já parou para pensar por que o mar nunca transborda, sendo que todos os rios desembocam no mar? E o próprio texto ele dá a resposta. Ao lugar para onde correm os rios, ali a água do mar torna a voltar. E hoje nós sabemos que isso se dá pelo processo de evaporação e condensação. Por que os mares não se enchem? Porque as águas do mar evaporam com o calor do sol, as águas evaporam e se formam nuvens de água. E essas nuvens, após um processo de condensação, elas acabam se precipitando e ali, com o processo da chuva, essas águas acabam voltando, caindo nas montanhas, nos matos, e ali se formam pequenos ribeiros que vão desencadear em rios e vão fazer com que essa água volte novamente para o mar. E através desse processo chamado ciclo da água, esse processo contínuo de evaporação, condensação, os mares nunca se enchem e esse ciclo acaba se perpetuando durante todo o tempo de existência, da nossa existência. E através desse pequeno versículo fica claro, é muito fácil de se observar sobre os ciclos, sobre os processos que a água passa. Né? A água se transforma em vapor e depois ela fica formatada no formato de uma nuvem e depois ela volta a virar água, né? E acaba voltando para os rios e voltando para os mares e esse processo não acaba nunca. Assim, amados, acontece com a nossa vida. A nossa vida é cheia de processos. A nossa vida, ela é uma vida processual. Para que nós possamos atingir a estatura de varão perfeito, para que nós possamos atingir o local, o lugar pelo qual o Senhor nos criou desde a fundação do mundo, para que nós possamos ocupar
nós teremos que passar e enfrentar muitos e muitos processos, muitos deles doloridos, dolorosos. E por que Deus nos traz essa mensagem nessa noite, nesse tempo? Porque a geração na qual nós estamos, na qual nós pertencemos, como eu falava no início da mensagem, é a geração miojo, é a geração do instantâneo, da marmita, da comida pronta, da comida rápida. Tudo é muito rápido, tudo é acelerado. No plano espiritual não é diferente, né? No plano espiritual, muitos de nós estamos nos acostumando a uma comida pronta, né? A um alimento rápido, já prontinho, né? Uma pregação prontinha de um pregador, ao invés de nos alimentarmos diretamente na fonte, né? Direto da palavra de Deus, que é a fonte de toda a inspiração. Nós preferimos muitas vezes uma comida pronta, uma comida rápida. Amados, é evidente que uma boa instrução vale ouro, uma boa mensagem oriunda de uma fonte pura e limpa, um bom livro de um autor temente a Deus e até mesmo um bom filme cristão pode nos acrescentar conhecimento e fortalecimento no Senhor. No entanto, amados, além deste tipo de alimento, nós precisamos buscar na fonte. Precisamos nós mesmos construirmos, produzirmos o nosso alimento, o nosso próprio alimento espiritual, através de uma vida íntima, de comunhão e de devocional a Deus. Não podemos nos acostumar com comida rápida, com coisas prontas, com coisas instantâneas, porque, como eu falava, o nosso Deus é um Deus que precisa de tempo, precisa nos submeter a processos para que nós possamos cumprir com tudo aquilo que Ele tem para nós. Amados, ninguém vai conseguir, diante de Deus, furar a fila, pular estágios, ultrapassar os processos. Se você insistir em fazer dessa maneira, Deus até irá permitir, mas certamente você ali na frente irá sucumbir. Porque cada processo criado por Deus tem um propósito. Cada processo na qual Deus nos submete são como que degraus na qual o Senhor nos prepara para estágios subsequentes. Se nós tentarmos fugir desses processos, se nós tentarmos driblar estes degraus, certamente tropeçaremos e cairemos, porque são exatamente estes processos que vão nos habilitar, que vão nos capacitar para o estágio seguinte, para a fase seguinte. Se nós não estivermos dispostos a enfrentar esses processos, certamente não estaremos preparados para a nova fase, para o novo de Deus, para um novo nível na qual o Senhor deseja nos conduzir. Amados, eu acredito particularmente que nós somos a geração do arrebatamento. Eu acredito nisso. Eu acredito que Jesus vem nos buscar em nossa geração, nas nuvens, como está escrito lá em Mateus 24. E por isso, nós não temos tempo a perder. É verdade, precisamos sim nos encher do Espírito Santo, utilizando de todos os métodos disponíveis, como eu acabei de citar, bem como retiros, seminários, participação em pequenos grupos, congressos. Todos esses eventos vão certamente fortalecer a nossa fé. Todos esses eventos, retiros, seminários, congressos, participação de pequenos grupos, participação de cultos, todos esses eventos vão nos fortalecer, vão alimentar o nosso espírito, vão nos dar força para continuar e para avançar. E diante da rotina intensa que todos nós temos,
na qual nós precisamos dar conta de inúmeros afazeres. Eu sei que muitas mulheres vão ter acesso a esse áudio, e eu quero dizer para vocês, mulheres, que assim como vocês, né, têm tantas tarefas no lar, eu quero dizer para vocês que aqui na nossa casa não é diferente. Nós costumamos dividir todas as tarefas. E aqui na nossa casa, eu, apesar de ser homem, eu também já ajudei a minha esposa, a minha filha, inúmeras vezes a lavar a louça, a varrer a casa, a dar banho no bebê, colocar a roupa no nosso bebê menor aqui de 7 anos, o Levi, né? Eu levo ele na escola todos os dias, eu levo os meus 2 filhos na escola todos os dias, eu vou buscá-los na escola. Muitas vezes, quando eles não querem comer marmita, eu mesma que faço a comida para eles. Então, levo o meu filho em vários atendimentos, eu tenho um filho autista, então 2 vezes na semana eu levo ele numa clínica, numa cidade que fica localizada aproximadamente 60 quilômetros da nossa casa, 60, 70 quilômetros. Levo ele também no atendimento especial aqui com uma psicopedagoga 1 vez por semana. Então, além dos compromissos com os filhos, todos os dias eu levo e busco a minha esposa no trabalho. A minha esposa trabalha numa cidade vizinha e eu tenho que levar ela e buscar todos os dias, porque nós temos apenas um único automóvel. E além desses compromissos, eu sou pastor e trabalho também como representante comercial, como distribuidor, na qual eu trabalho com venda de produtos voltados para a saúde e qualidade de vida. Então nós temos que dar conta dos afazeres do lar, cuidar do nosso cônjuge, cuidar dos filhos, e ainda temos a igreja do Senhor para cuidar, a responsabilidade da parte de Deus de gravar mensagens como essa. Enfim, se nós pudéssemos colocar no papel todos os nossos afazeres, nós precisaríamos de um verdadeiro livro para colocar tantas tarefas. Então, tudo isso eu estou falando para que certamente você que vai ouvir esse áudio se identifique conosco e veja que nós não somos nem um pouquinho diferentes de você que nos ouve. Assim como você tem uma vida agitada e corrida, da mesma forma nós também temos uma vida intensa e corrida. E por isso, amados, por causa dessa intensidade, por causa dessa verdadeira correria na qual nós somos submetidos, eu acredito que o Senhor permite que nós possamos estar o tempo todo nos alimentando também de áudios como esse, nos alimentando de mensagens gravadas, mas eu gostaria de reforçar. Nós precisamos também tirar tempo para a nossa intimidade com Deus, para o nosso tempo de meditação e oração. Eu sei que muitos que vão entrar em contato com esse áudio já são pessoas de oração, são pessoas que têm uma vida de oração. Mas eu não sei quanto a você, da minha parte, eu sinto que Deus está exigindo para esse tempo um nível mais profundo de intimidade com Ele. Eu sinto que Deus deseja de cada um de nós nesse tempo que nós possamos voltar à prática do jejum para aqueles que ainda não têm essa prática, que nós possamos verdadeiramente não apenas orar em todo o tempo, mas realmente separarmos tempo para estar a sós com Deus. Mais do que nunca, amados, nós precisamos buscar na fonte, nos alimentar da palavra de Deus, voltar à prática das disciplinas espirituais, oração, jejum, meditação bíblica, louvor e adoração. E com tudo isso, vigiarmos, porque o nosso adversário anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. É um tempo, amados, onde o Senhor tem ministrado, né, que nós, como está escrito lá no livro do profeta Joel, eu até quero ler aqui para você uma mensagem que Deus tem ministrado ao nosso coração. Lá em Joel, capítulo de número 3,
a partir do versículo 9, vai dizer: proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das reias dos vossos arados e lança das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes, suscitem as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Amados, o dia do Senhor está próximo. E muitas pessoas estão no vale da decisão. Eu diria que muitas pessoas estão em cima do muro, estão aguardando que se manifestem os filhos de Deus. A geração aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. É tempo, amados, de nós, como diz esse texto de Joel, de nós nos armarmos, pegarmos a nossa espada, nos revestirmos da presença de Deus e de posse da nossa armadura, com uma vida de oração, jejum, meditação bíblica, louvor e adoração, nós possamos realmente partir para cima. É tempo de avançar. É tempo da igreja avançar e conquistar novos territórios, conquistar novos espaços. Deus tem novas geografias, novos territórios, novas portas para se abrirem diante da igreja de Jesus. Mas a igreja precisa estar preparada. A igreja precisa respeitar os processos. Não tente acelerar os processos, não tente driblar os processos. Há um tempo determinado para todas as coisas. Amados, se não estivermos preparados à altura, não conseguiremos suportar as demandas que estão por vir. Dias difíceis, está escrito lá na segunda carta de Timóteo. Dias difíceis serão os últimos dias. Os últimos dias são constituídos de tempos difíceis e nós precisamos, amados, nos preparar para esse tempo. Deixa eu achar aqui novamente aqui para você. Isso é um texto que de vez em quando eu gosto de compartilhar. 2 Timóteo 3 diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Então, amados, esta é a característica do povo dos últimos dias. Então, embora nós somos aqueles que têm fé, aqueles que acreditam que tudo pode ser transformado pelo poder da palavra de Deus, tudo pode ser transformado através da luz e do sal que procede da igreja de Jesus. Se realmente nós formos o sal da terra e a luz do mundo, nós poderemos impactar o mundo, nós poderemos produzir transformação no mundo com a participação e atuação do Espírito Santo. Mas precisamos, torno a repetir, respeitar os processos, nos capacitar, nos fortalecer, beber da água viva na fonte do Senhor, para que então, fortalecidos no Senhor, nós possamos entrar no território do inimigo e saquear o inferno. Deus deseja que a igreja, deseja proporcionar para a igreja uma linda e
poderosa e maravilhosa colheita antes do dia do arrebatamento da igreja. E para que nós possamos ser partícipes dessa linda e maravilhosa colheita, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, nos armar, nos preparar, nos capacitar, nos encher do Espírito, para que nós não venhamos nos tornar presa fácil na mão do inimigo, porque nós não podemos ignorar os seus ardis. Afinal de contas, está escrito: quem está de pé, cuide para que não caia. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Amém, amados? Eu gostaria de deixar essa breve mensagem para reflexão a cada um de vocês. Eu fui convidado, na verdade, para trazer uma mensagem de estudo, de ensino, mas foi essa a mensagem que Deus colocou no meu coração. Amém, queridos? Não se esqueçam, Paulo aos Coríntios. Eu quero encerrar a fala de Paulo aos... Deixa eu só achar rapidamente aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, vai dizer assim, a partir do versículo 2. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 2. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pois se alguém vos pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Amém, queridos? O que me chama a atenção nesse texto é que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele pede que eles não se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amados, não se esqueça, nosso Deus é um Deus simples. O Evangelho é simples. O nosso Jesus é um rei humilde que se esvaziou de si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, amados, Deus não está procurando pessoas hipercapacitadas. Deus está procurando apenas pessoas que sejam capazes de se colocar na brecha, que aceitem os processos, que se encham do Espírito e que se coloquem à disposição do reino. Essa mensagem que eu trouxe para vocês é uma mensagem muito simples, mas se nós entendermos essa mensagem no Espírito, pode ter certeza que essa mensagem irá fazer toda a diferença no dia de hoje, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para os seus negócios. Um beijo no seu coração. Mais uma vez, eu agradeço a Deus a oportunidade, agradeço a Deus pela vida daqueles que nos deram essa oportunidade e peço que o Senhor faça resplandecer o teu rosto, que o Senhor levante o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. Uma ótima semana a todos vocês e mais uma vez um grande beijo no coração a todos os amados irmãos e irmãs deste grupo. Em nome de Jesus, amém.